Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada para você que está aí nos assistindo. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Edmilson Muniz. Serei o professor de vocês na parte de legislação especial, ou seja, legislação extravagante. Nós estamos aqui em nome do Carranca Concursos, levando para você esse curso aí dentro de 60 dias. A nossa missão é preparar você. Preparar você que foi surpreendido aí pela prova da Polícia Militar. Mas a tarefa aqui não é uma tarefa fácil. E por esse motivo, o Carranca Concursos criou uma metodologia simplificada. Uma metodologia simplificada, mas muito eficaz. Nós vamos levar para você o texto de lei, com as observações devidas, mas que vai ser o suficiente para te aprovar. Vai ser o suficiente para você chegar na sua prova e gabaritar aí as suas questões. A minha parte, a minha responsabilidade é estudar com vocês a legislação especial. E hoje, o Carranca Concurso, né? O Carranca Concurso são todos carrancas. Vem com a gente. E sem mais delongas, eu vou trazer para vocês aqui a Lei 9455 de 1997. Vamos a um breve histórico. Na verdade, no ordenamento jurídico brasileiro, nós tivemos aqui, vou me afastar um pouco da lousa para mostrar, para vocês, apontar para vocês, a Constituição de 1998. No seu artigo 5º, inciso 3º, ela já previu a proibição da tortura. E, no delinear das coisas, no mesmo artigo 5º, no inciso 43 também, ela veio tornar o crime de tortura inafiançável e insuscetível de graça e anistia. E também equiparando o crime de tortura aos crimes hediondos. Eu trouxe aqui o artigo 5º, o inciso 3º, que proíbe a tortura, bem como o inciso 43, também, que leva o crime de tortura à condição de equiparado a hediondo. Tranquilo. Isso é uma história, é um histórico. Como que foi a evolução das leis, das normas que trataram sobre a tortura no Brasil? Depois da Constituição de 1998, nós ainda tivemos, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso? Estatuto da Criança e do Adolescente, que no seu artigo 233, ele previu também o crime de tortura. Só que, naquela época, a tortura ela só era aplicada, ela só era proibida contra criança e adolescente. Então, só praticava tortura quem torturasse uma criança ou adolescente. Não fosse criança ou adolescente, fosse jovem, adulto, velhinho, moço, moça, podia descer o cacete. Não seria tortura. Então, a tortura era só para criança e adolescente. Com a evolução das normas jurídicas, no ordenamento jurídico brasileiro, nós tivemos, em 1997, a Lei 9.455, que é a lei que veio definir o que seria o crime de tortura. E é exatamente essa lei que nós vamos estudar a partir de agora. Então, vamos. Antes de adentrar na lei, eu gostaria de deixar consignado para você, candidato, que talvez isso aqui não vai perguntar na sua prova, mas são conceitos básicos que você precisa saber. O crime de tortura no Brasil, ele, em regra, eu até deixei apontado aqui, né?
O vermelho aqui está um pouco apagado, mas dá para ver aqui, visivelmente aqui, né? Em regra. Em regra, o crime de tortura no Brasil, ele é um crime comum. Professor, mas o que seria esse crime comum? Por que um crime comum? Sabe por quê? Porque o crime comum, ele não exige um sujeito especial, ativo nem passivo. Melhora, professor? Ainda não está bom. Melhora sim. Sabe o que isso significa? Qualquer pessoa pode praticar um crime de tortura no Brasil. E qualquer pessoa pode sofrer um crime de tortura no Brasil. Eu vou dar um exemplo logo mais. Vou dar 2 exemplos e vou fazer essa diferença para isso não confundir a cabeça de você, candidato, de você, candidata que está nos assistindo. Então vamos. A lei de tortura, ela define o crime de tortura. Então, no seu artigo 1º, inciso 1, nós vamos ter o artigo 1º diz: constitui crime de tortura. Aqui nós temos o inciso 1º. Deixa eu colocar aqui o inciso 1º, porque depois nós vamos estudar o inciso 2. Então aqui nós temos o inciso 1º. Então, o que é tortura no Brasil? A tortura no Brasil, ela diz o seguinte: constitui crime de tortura constranger alguém. Constranger alguém. Constranger alguém. Mas esse constrangimento, veja bem, constranger alguém é qualquer pessoa. Essa aí já é uma diferença de quando só aplicava a criança e adolescente. Naquela época, era só criança e adolescente. Aqui está a principal diferença. Constranger alguém, qualquer pessoa. Mas só que esse constrangimento, ele precisa de mais elementos. Eu preciso constranger alguém, mas com emprego de violência ou grave ameaça. Por que eu coloquei esse ou aqui bem grandão? Essa chamada aí pela gramática de conjunção coordenativa alternativa. É porque ou a grave ameaça ou a violência. Às vezes, a banca brinca com você, o examinador brinca, querendo colocar a somatória dos dois para configurar o elemento. Não. Pode ser um constrangimento mediante só uma violência ou um constrangimento mediante uma grave ameaça, ou um ou outro. Não precisa dos dois. Se tiver os dois, não há problema algum. Beleza? Mas não é só isso. Nessa primeira modalidade de tortura, aqui do inciso 1º, nós temos ainda que essa violência ou grave ameaça, ela precisa causar um sofrimento físico ou mental. Ela precisa causar um sofrimento físico, ou seja, no corpo, ou mental. Mais uma vez eu chamo a atenção, não precisa dos dois. Um sobrevive sem o outro. Ou um sofrimento físico ou mental. E guarde bem esse nome. Aqui nessa modalidade de tortura, basta o sofrimento físico, sofrimento físico. Eu vou até passar uma caneta verde aqui debaixo desse sofrimento físico, porque em outra modalidade de tortura, nós vamos ver que isso é diferente. Esse sofrimento físico, ele vai mudar de figura. Então, sofrimento físico ou mental. Mas, professor, para essa modalidade de tortura, parece que tem 4 elementos interessantes. Exatamente isso. Então, vamos com calma. Isso aqui, para você acertar uma questão sobre esse inciso 1º, você precisa tentar para esses 4 elementos. Você precisa entender que constranger alguém, mas não basta um constrangimento, simplesmente um constrangimento. Com emprego
de violência ou grave ameaça. Com emprego de violência ou grave ameaça. E desse emprego de violência e grave ameaça, você ainda precisa praticar, né, é claro, um sofrimento físico ou mental. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. E o quarto elemento, que é um dos mais interessantes. Você precisa ter a finalidade, você precisa praticar isso com uma finalidade, com um objetivo. E é exatamente nas alíneas A, B e C, aqui desse inciso primeiro, que estão essas finalidades. Eu aponto para vocês. A doutrina chama, talvez não cobre com essa profundidade, mas pode também que a banca, né, venha o examinador, venha frescar com você dessa vez, exigir mais, que você vai ganhar melhor, o salário é bom, entendeu? E o candidato está cada vez mais safo, mais poderoso, mais intelectualizado. Então, pode, às vezes, que a banca complique para você. E aqui, nas alíneas A, B e C, nós teremos essas finalidades. Além de constranger, do sofrimento, da violência, da ameaça, você precisa de uma finalidade. Aqui, nesse caso aqui, precisa dessa finalidade. E qual que é a finalidade? A linha A, vou me ausentar aqui da frente da lousa novamente para eu apontar isso aqui para vocês. A linha A está aqui, ó, com a finalidade de. Resumindo, essa é a tortura prova. Eu vou torturar para conseguir dessa vítima uma confissão dele ou de outra pessoa, não é isso? A confissão de um crime. Vamos dar um exemplo? Pode dar um exemplo. Por exemplo, é aqui que eu vou falar. Olha, aquele policial que acaba de prender um indivíduo, policial militar, policial civil, policial federal, rodoviária federal, que acaba de prender um indivíduo. O indivíduo, ele sabe que o indivíduo matou, o indivíduo estava com a droga escondida, e ele começa a descer o porrete, o camarada confessar o crime, o camarada mostrar onde está a droga escondida, para o miserável mostrar onde é que está o cadáver, em qual rio que ele dispensou aquele corpo. Isso é tortura. Mas, como eu avisei no início da aula que se trata de um crime comum, quando eu dou esse exemplo, tem que ter muito cuidado. Às vezes, alguém dá uma aula de tortura e para só nesse exemplo, falando o policial que faz isso e isso. Aí, fica impregnado na cabeça do candidato, da candidata, parece que é só o policial, que é só o agente público que pratica tortura, esse tipo de tortura. Mas não. A lei de tortura no Brasil, em regra, a tortura no Brasil é um crime comum. Bem, professor, entendi. Mas então dá um exemplo, professor, que não seja um agente público. Claro, dou sim. Olha, por exemplo, eu brinco com esse exemplo aqui, o camarada está lá com a namoradinha, de repente o cara sai para dar uma viajada, caminhoneiro, né? Viaja jogando bola, tendo uma pelada aí pela cidade afora. E quando ele volta nos bastidores, ele fica sabendo que a namoradinha teve naquele final de semana numa boate, que deu uma moralzinha, deu uns pega com o Ricardão. O cara furioso da vida vai lá, chama a menina, vamos ali passear, né? Sabendo de nada, leva ela e começa a constranger a bichinha. Cacete na danada. Violência física, mental, causando sofrimento físico e mental na danada. Para quê? Para que ela confesse quem foi o Ricardão, quer saber o nome do Ricardão, onde que mora o miserável. Isso, tá vendo? Esse namorado, ele acaba de cometer uma tortura.
uma tortura prova. Tranquilo? Então, como é um crime comum, eu dei 2 exemplos. Eu dei o exemplo do policial e também dei o exemplo de um camarada que não é policial, por outras circunstâncias. E a essa tortura prova, como se trata de um crime comum, em regra, né? Em regra, isso aqui é um crime comum, né? A tortura é um crime comum. Você pode amoldar a essa tortura prova outras tantas circunstâncias. Então, veja que essa é a tortura prova da alínea A. Caminhemos para a linha B. A linha B, mais uma vez, vou apontar aqui, ela diz que é para provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. Professor, essa é chamada tortura-crime. Então, o camarada tortura para, não é isso? Para provocar a ação ou a omissão de natureza criminosa. Mas, um exemplo, professor? Por exemplo, vou dar um exemplo. O camarada, ele entra na casa de um cidadão, né, de um ricaço, para roubar os seus pertences. Chegando lá, encontra o pai e a filha, e a mãe. E ele amarra a mãe em uma localidade. Só que o camarada ele não contenta só em praticar o furto ou o roubo dos pertences. Ele é aquele cidadão cheio de parafilias, aquelas parafilias esquisitas, não é isso? Aquelas coisas monstruosas. E o camarada vai pegar sua arma, colocar na cabeça do pai e torturar o pai para que o pai estupre a própria filha. O pai, se vendo na iminência da morte, ele pratica o ato. Então, isso aqui é um exemplo, né? Um dos exemplos, né? Entre tantos, um exemplo daquele camarada que pratica tortura para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. E nós temos, por último, aqui nesse inciso 1, a linha C. Está aqui, em razão de. Essa tortura aqui, essa modalidade de tortura, nós chamamos, né? Nós chamamos, a doutrina chama isso aqui também, ela dá um nome para essa tortura, que é a tortura discriminação ou tortura preconceito. Professor, mas como se dá essa tortura? Sim, eu vou constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, pela razão do camarada ser, por exemplo, um judeu. Eu estou dizendo judeu porque entende-se que judeu é questão de raça, e não simplesmente uma religião. Mas eu poderia colocar aqui também torturar um negro porque aquele cidadão não gosta do negro. Eu estou torturando ele porque ele é negro. Estou torturando esse cidadão porque ele é amarelo e eu não gosto de amarelo. Ou pode ser o contrário. Uma sociedade de negros torturando esse branquinho porque nós não gostamos de branco. Então, a tortura é em razão da raça, da etnia. E tem mais. E pelos mesmos motivos também, eu posso torturar uma pessoa que é essa discriminação religiosa pelo motivo da sua religião. Vou torturar esse camarada porque eu não gosto de quem pratica o candomblé. Vou torturar esse porque eu não gosto de católico. Ah, eu odeio espírita. Estou torturando porque eu não gosto de evangélico. Então, se eu vou constranger esse cidadão mediante um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, mental, porque ele pratica determinada religião. Em razão da sua religião, eu pratico aí essa modalidade de tortura, discriminação religiosa,
tortura, discriminação religiosa. Mas, ao final, para fechar a nossa aula de hoje, para ficar tudo bem fácil, dessa maneira, simples assim. Tá vendo que não tem mistério? Não tem mistério você aprender o que é um crime de tortura. Tortura prova, tortura crime, tortura discriminação. Isso não tem mistério, claro. Mas o que eu acho mais difícil é o cidadão praticar um crime de tortura. Ainda tem gente que pratica, é verdade. Mas, olha, eu queria trazer a última recomendação desse bloco. Dizer para vocês que as bancas, os examinadores costumam querer trazer aqueles 3 erros que você já conhece. A prova é feita em cima de erros. Né? Esses erros de interpretação é que vai fazer com que você erre sua questão. Claro que em determinada questão, o examinador pode trazer um erro de redução, que é colocar na questão menos do que é a verdade. Ele pode trazer um erro de contradição, colocar na questão contrário da verdade, e ele pode trazer um erro de extrapolação, que é colocar na sua questão algo além do que é verdade, algo a mais do que não existe na verdade da questão, do que deveria ser. E aqui, ele pode trazer para você, é comum versar aqui em questões de lei de tortura sobre a discriminação sexual, por exemplo, a discriminação política. E veja bem, você não vai cair nessa pegadinha. Você não vai pisar nessa casca de banana. Por quê? A lei de tortura, o seu critério é estritamente legal. Então, só é tortura aquilo que está taxativamente escrito na Lei 9455 de 1997. Então, quando se falar em tortura e discriminação, pode e certo, vá por mim. Só existe tortura, discriminação religiosa e racial. Ok? Fechamos esse bloco de hoje e voltamos para mais uma aula. Espero que nós tenhamos conseguido aí explicar o necessário, o suficiente para você gabaritar questões sobre o artigo 1º, inciso 1, alíneas A, B e C. Até breve. Espero você no próximo bloco.